Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida e na vida de toda a sua família. Meu nome é Maria Eduarda e hoje eu gostaria de trazer para você uma visão que o Senhor me deu e juntamente com essa visão uma palavra que Ele colocou no meu coração. Bom, alguns meses atrás eu tinha o costume de levantar nas madrugadas, para arrumar as coisas para o meu marido, para ele poder sair para trabalhar, e logo que ele saía para trabalhar eu orava. E assim como de costume, nesse dia, eu orei e fui me deitar para dormir. E nisso que eu me deitei para dormir, eu ficava virando do lado, virando do outro, forçava assim, fechava o olho para ver um sono e nada. Aí eu me lembrei que quando isso acontece, muitas das vezes é o Senhor querendo falar conosco, nos revelar algo, Então neste momento, eu deixei meus olhos, ouvidos, coração, fiquei totalmente sensível ao Senhor. E nesse momento me veio uma visão. E que visão era essa? Eu estava na igreja onde eu congrego e eu estava em cima do púlpito. Eu estava louvando um hino, mas eu não lembro o hino que eu estava louvando. Eu creio que o Senhor não me deixou lembrar o hino, porque naquela época não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Então pode ser que eu acreditaria que era para me louvar aquele hino, E enquanto eu louvava aquele hino, eu olhei assim para o altar, E ele estava descoberto. E nisso eu comecei a fixar o olho no altar. Eu comecei a ver uns pinguinhos de óleo, tipo quando você vai fritar algo no fogão e espirra na vidraça, Tava igualzinho. Aí eu fui olhando devagarzinho pro canto do altar, uma coisa que eu achei impressionante também, porque aqui no nosso mundo, vou falar carnal, a gente bate o olho e já vê todo o altar, mas nos sonhos e nas visões que Deus nos dá, parece que da direita para a esquerda é meia hora, Pra gente contemplar cada detalhe que o Senhor está nos mostrando. E ali, no cantinho, tinha 3 latas de óleo, mas elas estavam ensacadas. E neste momento veio a voz do Espírito Santo e me disse: não estou eu olhando para o que você faz aqui, mas eu estou observando e recebendo o que você deixa no altar. E nisso a visão acabou. Aí eu fiquei parada assim meditando e eu pude entender, ter o discernimento dessa visão que cada um de nós estamos em frente a um altar, ou melhor, nós somos um altar, apresentamos algo para o Senhor a cada dia, E o fato das latas de óleo estarem ensacadas, eu creio que naquela época eu ainda não estava entregando o meu melhor para o Senhor, eu estava retendo ali, Porque o óleo ou o azeite simboliza a unção, simboliza algo muito valioso no mundo espiritual, então deveria estar sendo derramado sobre o altar, Então eu acredito que esse era o significado das latas estarem ensacadas, que eu não estava entregando o meu melhor, Mas o que o Senhor falou a mim, naquela visão, foi isso, que nós somos um altar, E deixamos algo para o Senhor todos os dias, não é só na igreja quem está em cima do púlpito, como muitas das vezes a gente pensa, que quem ministra a palavra, quem sobe no altar para fazer algo, que está deixando algo para Deus, Mas não, é uma grande responsabilidade sim, porque quando você está em cima do altar, você pode edificar uma igreja ou você pode desordenar uma igreja, Glória a Deus, aleluia. E Deus também, Ele não vai nas igrejas para ficar sentado na cadeira observando o que Ele já revelou para aquela pessoa no secreto, Porque muitas das vezes quem está em cima do púlpito ministrando algo, já aquilo foi Deus que revelou para a pessoa no secreto. Então, Ele não vai contemplar o que Ele mesmo revelou, mas há pessoas obedecendo, indo lá, ministrando aquilo que Ele revelou, seja uma palavra, um louvor, uma visão, uma experiência, um testemunho. A pessoa, ela emana o fruto da obediência, Sobe um cheiro suave ao Senhor. E isso tem a multiplicação sobrenatural, Eu já falei sobre isso em alguns vídeos que eu fiz, Que todo aquele que tem se lhe dará e terá em abundância. Então, quando a gente faz algo para o Senhor, aquilo vai se multiplicando dentro de nós. Glória a Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso. E meditando em tudo isso, o Senhor me levou até uma passagem que fica em Gênesis, no seu capítulo de número 4, no seu versículo do 3 ao 5, que diz assim: aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo
que de Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Glória a Deus. Então, deixamos algo para o Senhor no altar todos os dias, né? É algo extraído dentro de nós quando nós fazemos algo para o Senhor com sinceridade, ou até mesmo não tendo sinceridade. Tudo o que a gente faz é extraído algo de dentro de nós, né? Então, assim como Deus me levou nessa passagem, que ele recebeu a oferta de Abel e rejeitou a de Caim, né? O que Deus nos fala aqui, que ele não recebe nada de qualquer maneira, ele olha a intenção do nosso coração para receber a nossa oferta, né? E eu gostaria de estar lendo um versículo que fica em Mateus, capítulo 5, no versículo 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Glória a Deus, aleluia. Então, Deus não recebe nada de qualquer maneira, né? Ah, mas então Deus não vai receber o que eu faço para Ele? Não é assim. Como eu disse, Ele vê a intenção do nosso coração. Então, não adianta, por exemplo, a gente ficar o dia inteiro fazendo tudo que não edifica, falando mal da vida das pessoas, falando mal do pastor, falando mal das irmãs, falando mal do louvor, falando mal das pessoas que teve oportunidade no nosso lugar, né? Ficar fazendo reclamações o dia todo, ficar tendo pensamentos, sentimentos negativos, né? Ficar fazendo fofoca em rodinha de conversa que não edifique nada, né? E depois chegar no culto, ou você tentar fazer uma boa ação, né? Uma caridade, e Deus receber a sua oferta. Deus não recebe, Ele não recebe de qualquer maneira, né? Então é isso que é uma oferta desagradável ao Senhor. Então, quando a gente faz esse tipo de coisa e depois a gente vai apresentar ao Senhor, Ele contempla lá dos céus a nossa oferta. Ele olha para nós, é como se fosse um pedaço de carne cheio de mancha, né? Porque as nossas vestes ficam manchadas quando a gente tem esse tipo de comportamento, né? Como diz, a gente se enche de tudo aquilo que não edifica, de tudo aquilo que não agrada a Deus, e depois a gente quer que Deus derrama sobre a nossa vida bênçãos, quer que a gente seja aceito. A gente não é aceito, né? A gente tem que fazer tudo o que edifica, buscar a palavra do Senhor, buscar ter comunhão com Deus, buscar fazer o que agrada ao Senhor, né? Ter pensamentos, sentimentos bons no nosso coração, né? Buscar, ao invés de ficar falando mal das pessoas, você buscar algo de bom nelas, não enxergar só o lado ruim das coisas, enxergar o lado bom, né? Não olhar diretamente para o defeito das pessoas, porque isso não mostra quem a pessoa é, isso mostra quem nós somos, né? E eu gostaria de estar lendo em Romanos, no seu capítulo 12, versículo 1 e 2. Glória a Deus. Então, tem bastante marcadora que eu fico até perdida. Ai, Jesus. Vamos lá. Que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. Então devemos estar com as nossas vestes altas, né? Como eu disse, nós somos esse altar. Então a palavra confirmou que nós devemos nos apresentar ao Senhor como um culto racional, sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas algo que também o Senhor tem falado ao meu coração, que não se perderam as esperanças, né? Vou estar lendo mais uma vez em Gênesis, no seu versículo 6 e 7, que diz assim: então lhe disse o Senhor, por que andas irado? E por que descaiu-lhe o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas te cumpre dominá-lo. Glória a Deus, aleluia. Então o Senhor está nos dando uma oportunidade hoje de ver como estão as nossas vestes diante dele. Será que nós estamos com as nossas vestes alvas? Será que o que o Senhor vê em nós é agradável?
como estamos, o que estamos deixando no altar para o Senhor, o que é emanado de nós para o Senhor. Será que Ele olha para nós e nos vê totalmente com as vestes manchadas? Ou que Ele vê alvo, é agradável, né? Sobe com cheiro suave e deixa um sorriso alegre no rosto dele. Glória a Deus, aleluia. O Senhor nos dá essa oportunidade da gente consertar, né? E consertar-te primeiro, para depois apresentar a nossa oferta. E assim também seremos aceitos pelo Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque nem tudo está perdido, né? Glória a Deus. Eu vou estar lendo mais um capítulo da Palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26, no versículo de número 28. Glória a Deus. Que diz assim, para cá. Porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Glória a Deus, aleluia. Jesus, Ele derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para que eu e você estivéssemos aqui hoje tendo essa oportunidade, né, de nos consertarmos, de sermos um sacrifício agradável ao Senhor, para que nós possamos, né, receber a coroa da vida. Vou ler mais um capítulo em Atos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Estou lendo bastante a Bíblia hoje. Que diz assim: ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então Jesus, Ele derramou seu sangue na cruz do Calvário para que nós tivéssemos essa oportunidade de nos consertar, porque esse mesmo Jesus que subiu, Ele virá buscar. Mas virá buscar quem? Ele virá buscar todos aqueles que foram lavados e remidos com o sangue dele, né? Então temos essa escolha hoje, nós devemos escolher como está o nosso altar diante de Deus. Nós podemos ainda nos revestir do Senhor, buscar o Senhor, né? Sermos purificados pelo sangue do Cordeiro, pois Ele tudo já venceu na cruz, né? E Ele pergunta para mim e para você hoje: como está o seu altar diante dEle? Eis que estou à porta e bato. O Senhor está nos dando uma oportunidade hoje. Como estão as nossas vestes diante de Deus? O que estamos deixando no altar para Ele? O que estamos emanando para Ele? Glória a Deus, aleluia. É isso. Devemos nos preparar para que quando Jesus voltar das alturas, a gente possa se encontrar alvos, que Ele olhe para nós e nos chame também. Glória a Deus, para ir morar com Ele na celeste mansão e recebermos a nossa coroa da vida, porque vale a pena a gente ser um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Vale a pena renunciar ao pecado, vale a pena obedecer a palavra do Senhor, né? Porque naquele grande dia receberemos a coroa da vida. Glória a Deus, aleluia. Que essa palavra possa edificar sua vida em nome de Jesus. Deus abençoe.